O anel de Alba Reis não era apenas uma joia, era a última fortaleza de uma vida inteira, o círculo de ouro que continha o eco do riso do seu falecido marido, o brilho teimoso de uma promessa sussurrada em um leito de hospital. E agora, ele se fora. A pequena Safira, da cor do céu antes de uma tempestade de verão, não mais repousava em seu dedo enrugado, e a ausência do seu peso familiar era um buraco frio em sua alma, um vácuo que nem mesmo o amor avassalador por sua neta, Lia, conseguia preencher completamente. A decisão de vendê-lo não fora um impulso, mas o ponto final de uma longa e silenciosa capitulação. Cada conta que chegava, cada aumento no preço dos alimentos, cada livro didático obscenamente caro que a Universidade de Lia exigia, era um pequeno soldado inimigo que derrubava uma de suas defesas. Por meses, ela lutou, costurando até a madrugada para os vizinhos, a luz fraca da sua velha máquina de costura lançando sombras dançantes nas paredes da pequena sala. Ela esfregou os pisos de escritórios anônimos no centro da cidade, sentindo os joelhos estalarem em protesto, o cheiro de desinfetante impregnado em suas roupas e em seu cabelo. Mas a mensalidade da faculdade era um gigante insaciável, e seus esforços, por mais hercúleos que fossem, eram os de um Davi sem sua funda. Então, em uma manhã cinzenta de terça-feira, com a carta de aviso final da universidade amassada na mão, ela olhou para o anel. O ouro, gasto e macio de tanto uso, parecia pulsar com as memórias de 50 anos. Ela o girou no dedo, uma última vez, sentindo a textura familiar, e então o tirou. O gesto foi rápido, cirúrgico, como arrancar um curativo de uma ferida que nunca cicatrizou. Na loja de penhores, sob o olhar indiferente de um homem com olhos de peixe morto, ela entregou seu tesouro. As notas que ele lhe deu em troca pareciam sujas, insuficientes, um insulto à magnitude do sacrifício. Mas eram o suficiente. Eram o preço da promessa. Naquela noite, quando Lia chegou da faculdade, exausta, mas com os olhos brilhando com o fogo do conhecimento, Alba escondeu a mão nua no bolso do avental e sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. O peso do mundo, ela pensou, não estava em seus ombros, mas na ausência gelada em seu dedo. O dia de Alba começava antes que o primeiro pássaro cantasse, no silêncio azul escuro que precede o amanhecer. O despertador era um luxo que ela não precisava. O hábito e a preocupação eram mais do que suficientes para arrancá-la do sono leve e intermitente. Às 4:30, seus pés já estavam no chão frio de linóleo. Ela se movia pela casa minúscula com uma eficiência silenciosa, cada gesto uma coreografia aperfeiçoada por anos de repetição. Primeiro, a cafeteira, enchendo o ar com o aroma terroso e amargo que era seu primeiro combustível. Enquanto o café coava, ela preparava a marmita de Lia. Arroz, feijão e um pedaço de frango ensopado que ela havia cozinhado na noite anterior, esticando cada ingrediente ao seu limite máximo. Era comida simples, mas feita com a alquimia secreta do amor, que de alguma forma a tornava mais saborosa. Às 5:15, ela saía de casa, envolta em um casaco fino, independentemente da estação. Sua primeira jornada a levava ao outro lado da cidade, a um prédio comercial de vidro e aço que parecia sugar toda a luz ao seu redor. Ali, ela era parte de uma equipe de limpeza invisível. Por 3 horas, ela empurrava um aspirador de pó barulhento sobre tapetes de escritórios de advocacia, esvaziava lixeiras cheias de papéis que decidiam fortunas, e limpava banheiros de mármore onde homens e mulheres em ternos caros nunca haviam. Ela trabalhava com uma determinação feroz, a cabeça baixa, os pensamentos focados em um único objetivo: o boleto da faculdade. Cada metro quadrado de carpete aspirado era um parágrafo no trabalho de conclusão de curso de Lia. Cada espelho polido era um tijolo na construção do futuro de sua neta. Era um trabalho que desgastava o corpo, que deixava suas costas doendo e suas mãos ressecadas, mas ela o suportava com a resiliência de uma árvore antiga. Às 8:30, quando os primeiros funcionários começavam a chegar com seus copos de café gourmet e suas conversas sobre o fim de semana, Alba já estava no ônibus, atravessando a cidade novamente, desta vez em direção à sua segunda jornada. Esta era em sua própria casa. A velha máquina de costura Singer, herança de sua mãe, a aguardava na sala de estar. Ela era a costureira do bairro. Fazia barras de calças, consertava zíperes, transformava vestidos velhos em roupas novas para as crianças da vizinhança. Seu trabalho era meticuloso, seus preços, honestos. As mulheres do bairro confiavam nela, não apenas com suas roupas,
mas com suas histórias, suas pequenas alegrias e grandes tristezas, que se desenrolavam ao som rítmico da agulha perfurando o tecido. Era um trabalho que exigia uma visão que ela já não tinha com a mesma clareza, forçando-a a usar óculos de grau forte que escorregavam pelo nariz. A tarde se arrastava em um desfile de tecidos e linhas coloridas, a dor nas costas do trabalho da manhã se transformando em uma rigidez nos ombros e no pescoço. A única pausa em seu dia era a breve janela de tempo em que Lia chegava da universidade. Era o momento mais precioso. Lia entrava em casa como um vendaval de energia jovem, a mochila pesada jogada no sofá, o rosto corado pelo esforço e pela emoção de suas aulas. Vó, ela chamava, e o som da sua voz era o bálsamo para todas as dores de Alba. Como foi seu dia? Lia perguntava, enquanto pegava um copo de água na cozinha. Tranquilo, minha filha. Muito trabalho, graças a Deus, respondia Alba, sem nunca entrar em detalhes. Ela nunca mencionava o gerente de limpeza que a repreendeu por ter deixado uma mancha no carpete, ou a cliente que reclamou do preço de um concerto de R$ 5. Seus dias eram sempre tranquilos. E o seu? Aprendeu muito hoje. Foi incrível, vó. O professor Antunes explicou a teoria da relatividade de um jeito que finalmente fez sentido. E na aula de literatura, estamos analisando Guimarães Rosa. É tão denso, mas tão lindo. Os olhos de Lia brilhavam, e nesse brilho, Alba via o reflexo de todo o seu sacrifício. Valia a pena. Cada segundo de exaustão, cada centavo economizado, cada dor no corpo. Lia sentava-se ao seu lado por alguns minutos, contando sobre os desafios de um projeto, a dificuldade de uma prova, a amizade com um colega. Eram fragmentos de um mundo que Alba nunca conheceria, um universo de conhecimento e oportunidades que ela estava construindo para sua neta, ponto por ponto, com linha, agulha e muito desinfetante. Você parece cansada, vó, dizia Lia, sua testa franzida de preocupação. Por que não descansa um pouco? É só o cansaço do dia, querida. Já passa. Agora vai estudar. Seu futuro não pode esperar. Lia, sentindo o peso das palavras não ditas, mas sem entender sua verdadeira dimensão, dava um beijo na bochecha enrugada da avó e se retirava para seu pequeno quarto, mergulhando nos livros. Alba observava a ir, o coração apertado por uma mistura de orgulho e dor. Então, ela se virava de volta para a máquina de costura, a luz da lâmpada iluminando suas mãos trêmulas, e continuava sua jornada dupla, impulsionada por um amor que era mais forte que o cansaço, mais duradouro que o ouro e mais brilhante que qualquer safira. A Universidade Atlântida de Ciências e Artes era um mundo à parte, um reino de privilégios murado que se erguia como uma fortaleza de conhecimento e elitismo no coração da cidade. Seus prédios de arquitetura neoclássica, com colunas imponentes e jardins meticulosamente cuidados, eram projetados para intimidar. Para Lia Reis, que atravessava seus portões de ferro forjado todas as manhãs, a universidade era tanto um campo de sonhos quanto uma arena de leões. Ela era uma bolsista, uma anomalia, uma peça que não se encaixava no quebra-cabeça de sobrenomes importantes e carros de luxo que compunham a maior parte do corpo discente. Sua dedicação e sua inteligência brilhante lhe renderam a bolsa, mas não lhe compraram a aceitação. O epicentro de sua angústia diária tinha um nome: Verônica Montenegro. Herdeira de uma fortuna incalculável, Verônica se movia pelos corredores da Atlântida como se fossem sua propriedade privada. Ela era alta, esguia, com cabelos loiros perfeitamente penteados e um sorriso que nunca alcançava seus olhos frios e calculistas. Para Verônica e seu círculo de seguidores, Lia era um alvo fácil. As humilhações não eram físicas, mas pequenas e cruéis perfurações diárias que visavam desinflar sua confiança e lembrá-la de seu lugar. Começava nas salas de aula. Quando Lia levantava a mão para responder a uma pergunta complexa, Verônica soltava um suspiro audível de tédio. Se Lia tropeçava em uma palavra ao apresentar um seminário, Verônica trocava olhares de zombaria com suas amigas. Coitadinha, ela se esforça tanto, Verônica dizia em um sussurro alto o suficiente para que Lia e todos ao redor ouvissem. Deve ser tão difícil acompanhar quando não se tem o mesmo preparo. O preparo a que ela se referia não era acadêmico, mas de berço. As agressões se estendiam para além da sala de aula. Na cafeteria, se Lia se sentava em uma mesa, Verônica e seu grupo se levantavam ostensivamente e se mudavam para outra,
como se a mera presença de Lia contaminasse o ar. Uma vez, Lia derrubou sua bandeja, espalhando arroz e feijão pelo chão. Em vez de ajudar, Verônica pegou seu celular e começou a filmar, rindo. Olhem, a bolsista não consegue nem segurar uma bandeja. Imagina segurar diploma. O vídeo circulou entre os celulares dos alunos ricos, e por uma semana, Lia teve que andar pelos corredores ouvindo risadinhas e cochichos. Mas o leão mais perigoso da arena não era um estudante, mas um professor. O professor Moraes, que lecionava teoria econômica avançada, era um homem de meia idade, com um ar de superioridade intelectual que ele usava como uma armadura. Ele era um snob acadêmico que acreditava firmemente que a inteligência era hereditária e diretamente proporcional à conta bancária da família. Ele era um amigo íntimo da família Montenegro e idolatrava o poder e a influência que eles representavam. Desde o primeiro dia, ele marcou Lia. Ele a interrogava com perguntas capciosas, tentando pegá-la em erro na frente de toda a classe. Ele desdenhava de suas respostas, mesmo quando estavam corretas. Uma perspectiva interessante, senhorita Reis, ele dizia, com um tom condescendente. Embora um tanto simplista. Talvez se você tivesse acesso a outras fontes, além da biblioteca pública, entenderia as nuances do mercado global. Em uma ocasião, Lia escreveu um ensaio brilhante sobre a economia de países em desenvolvimento, um trabalho que lhe custou semanas de pesquisa e noites sem dormir. O professor Moraes o devolveu com uma nota medíocre e uma única anotação em vermelho: falta de sofisticação no argumento. Na mesma semana, Verônica Montenegro, que mal frequentava as aulas, entregou um trabalho plagiado de um artigo online e recebeu a nota máxima, com o comentário: excelente análise, Verônica. Perspicaz e bem estruturado. Um reflexo de sua inteligência. Lia sentia a injustiça como um gosto amargo na boca. Ela tentou argumentar, mostrar as fontes de sua pesquisa, mas o professor Moraes a dispensou com um aceno de mão. Não discuta, senhorita Reis. Aceite a crítica e tente melhorar, se for capaz. Cada dia era uma batalha silenciosa. Lia se refugiava na biblioteca, o único lugar onde se sentia segura, um santuário de silêncio onde os livros não julgavam sua roupa simples ou seu sobrenome desconhecido. Ela estudava com uma fúria silenciosa, cada humilhação se transformando em combustível para sua determinação. Ela não iria desistir. Ela não podia. Sua educação não era apenas sobre ela. Era o fruto do sacrifício de sua avó, uma promessa que ela precisava honrar. Ela endureceu a pele, aprendeu a ignorar os sussurros, a encarar o desprezo do professor Moraes com uma dignidade fria. Mas por dentro, as feridas se acumulavam, pequenas e profundas, e ela se perguntava quanto tempo conseguiria aguentar na Arena dos Leões antes que eles finalmente a devorassem. O evento anual de caridade da Universidade Atlântida era o auge do calendário social, uma noite em que a filantropia e a ostentação dançavam juntas sob o brilho de lustres de cristal. Era uma gala para arrecadar fundos para o programa de bolsas de estudo. A ironia era tão espessa que Lia podia senti-la na garganta. Os doadores mais generosos, cujos filhos zombavam dos bolsistas nos corredores, eram homenageados em um palco iluminado. Naquela noite, Alba Reis não estava lá como convidada. Ela fazia parte da equipe de limpeza extra, contratada para manter os banheiros impecáveis e garantir que nenhum copo vazio manchasse a perfeição do evento. Vestindo um uniforme cinza sem graça, que a tornava invisível para a maioria dos presentes, ela se movia pelas bordas do salão, o coração apertado de orgulho e tristeza. Orgulho por ver o ambiente onde sua neta estudava, a grandiosidade do lugar. Tristeza por saber que ela nunca pertenceria a ele. Lia, como uma das melhores alunas do programa de bolsas, havia sido convidada a trabalhar como voluntária no evento, registrando os convidados na entrada. Era uma forma sutil da administração da universidade de lembrar aos bolsistas que eles estavam ali por caridade. Lia odiava, mas não podia recusar. Ela estava em um pequeno púlpito perto da porta principal, vestindo um vestido preto simples que sua avó havia ajustado para ela, forçando um sorriso enquanto lidava com nomes importantes e egos inflados. O golpe final veio na forma de Ricardo Montenegro, o pai de Verônica. Um homem corpulento, com um rosto avermelhado e a arrogância de quem nunca ouviu a palavra não. Ele chegou com sua esposa e Verônica, que usava um vestido de grife que provavelmente custava mais do que Alba ganharia em um ano.
Ao ver Lia no registro, Verônica sussurrou algo para seu pai, e um sorriso cruel se formou nos lábios dele. Ele marchou até o púlpito. Ora, vejam só. A bolsista, disse ele, em voz alta, atraindo a atenção das pessoas ao redor. É bom ver que vocês estão fazendo algo para merecer a caridade que recebemos, não é mesmo? Lia sentiu o sangue fugir de seu rosto. Ela manteve a cabeça erguida. Boa noite, Sr. Montenegro. Sejam bem-vindos. Não me venha com boa noite, ele rosnou, o cheiro de uísque caro em seu hálito. Eu sou um dos maiores doadores desta instituição. Eu pago pelo seu lugar aqui. E o que eu vejo? Uma performance medíocre. Onde está o entusiasmo? Onde está a gratidão? Nesse exato momento, Alba estava passando perto, com um saco de lixo discreto na mão, a caminho da área de serviço. Seu coração parou. Ela viu o rosto pálido de Lia, a postura rígida de quem luta para não desmoronar. Ela viu o dedo de Ricardo Montenegro apontado para sua neta. O instinto de proteção, feroz e inabalável, a dominou. Ela deu um passo à frente, esquecendo-se de seu uniforme, de seu lugar, de tudo. Senhor, por favor, não fale assim com a minha neta, disse Alba, sua voz baixa, mas firme. Ricardo Montenegro virou-se, seu olhar percorrendo o uniforme de Alba com desprezo. Ele soltou uma gargalhada alta e desagradável. Sua neta? Então a maçã não cai longe da árvore. Diga-me, senhora Faxinera. Você acha que tem o direito de se dirigir a mim? Eu acho que tenho o direito de pedir respeito pela minha família, respondeu Alba, seu queixo tremendo levemente. A humilhação estava se tornando um espetáculo. As pessoas pararam para observar, cochichando. Verônica parecia se deliciar com a cena. Respeito, zombou Montenegro. Respeito é algo que se conquista. É algo que se tem quando se constrói um império, como eu fiz. Não quando se limpa o chão onde as pessoas que importam pisam. Agora saia da minha frente, você está bloqueando a passagem. Ele empurrou Alba levemente para o lado com o braço, um gesto de desdém, como se ela fosse um objeto inanimado. Aquele empurrão, embora não tenha sido forte, quebrou algo dentro de Lia. Ela viu a avó, a mulher mais forte e digna que conhecia, ser tratada como lixo. As lágrimas que ela segurava com tanta força finalmente escaparam. Já chega, gritou Lia, sua voz ecoando no silêncio que se formara. O senhor não tem o direito. O dinheiro não lhe dá o direito de humilhar as pessoas. O rosto de Montenegro ficou vermelho de fúria. Sua pequena insolente. Você acaba de garantir que sua bolsa seja a primeira a ser cortada no próximo semestre. Ele se virou e entrou no salão, sua família a reboque, deixando Lia e Alba no centro de um círculo de olhares curiosos e piedosos. Alba abraçou a neta, que tremia de raiva e humilhação. Naquele salão opulento, cercadas por riqueza e poder, as duas se sentiam as pessoas mais pobres e solitárias do mundo. A dor daquele momento era uma ferida aberta, uma marca que ficaria para sempre. Ser julgado pela capa é uma dor que muitos conhecem. Se você já se sentiu assim, curta este vídeo para dar forças aos nossos heróis na jornada que está apenas começando. A humilhação daquela noite se instalou na pequena casa de Alba e Lia como uma névoa fria e persistente. Lia mal conseguia dormir, as palavras de Ricardo Montenegro ecoando em sua mente, a imagem do empurrão em sua voz se repetindo em um loop cruel. Mas por baixo da dor e da raiva, uma nova semente começava a germinar. A suspeita. Não era uma suspeita de maldade, mas de sacrifício. Ela sempre soube que sua avó trabalhava duro, que a vida delas era difícil. Mas a calma com que Alba suportou aquela humilhação, a profundidade da dor em seus olhos, havia algo mais ali, uma história que ela não conhecia. Lia começou a observar sua avó com outros olhos. Ela notou como Alba tentava disfarçar um mancar quando se levantava da máquina de costura, como suas mãos tremiam levemente ao segurar uma xícara de café. Ela percebeu que Alba comia porções cada vez menores no jantar, insistindo que não estava com muita fome para que sobrasse mais para Lia. A determinação de Lia, antes focada apenas nos estudos, agora tinha um novo alvo: a verdade. Ela precisava entender a extensão completa do sacrifício de sua avó.
Ela não podia mais viver na ignorância confortável que Alba havia construído para protegê-la. Sua busca começou discretamente. Durante o dia, enquanto Alba estava fora, em um de seus 2 trabalhos, Lia começou a procurar. Ela não sabia exatamente o que procurava, mas sentia que havia peças faltando no quebra-cabeça de suas vidas. Ela limpou armários, organizou gavetas, fingindo uma súbita onda de organização. Ela folheou velhos álbuns de fotos, esperando que uma imagem pudesse lhe dar uma pista. Ela encontrou fotos de sua avó jovem, usando um anel delicado com uma pequena pedra azul. Lia franziu a testa. Ela não se lembrava de ter visto aquele anel recentemente. Onde estaria? Ela vasculhou a caixinha de joias de Alba, um pequeno tesouro de bijuterias baratas e algumas peças de prata. O anel não estava lá. A suspeita se aprofundou. Ela começou a prestar atenção nas finanças. Discretamente, ela olhava as contas que chegavam pelo correio antes que sua avó as visse. Havia cartas do banco com avisos de saldo baixo, contas de luz com selos de atraso. E havia as cartas da universidade. Lia sempre receberá a impressão de que sua bolsa de estudos cobria tudo. Mas ao ler as letras miúdas, ela viu que a bolsa cobria 80% da mensalidade. Os outros 20%, mais os custos de material, livros e taxas administrativas, eram uma quantia que, para elas, era astronômica. Como sua avó estava pagando por isso? A determinação de Lia se tornou uma obsessão silenciosa. Ela sentia que estava se aproximando de um segredo doloroso, um que sua avó guardava as 7 chaves para protegê-la. Mas Lia não queria mais proteção. Ela queria a verdade. Ela precisava saber o verdadeiro custo de seu sonho, para que pudesse, de alguma forma, começar a pagar a dívida. Sua busca a levou ao fundo do guarda-roupa de Alba, a um canto escuro e empoeirado onde coisas velhas iam para ser esquecidas. A busca de Lia a levou a uma velha caixa de sapatos de papelão, escondida debaixo de uma pilha de lençóis antigos no fundo do guarda-roupa de Alba. A caixa estava pesada com o pó dos anos e o peso dos segredos. Com o coração batendo forte, Lia a levou para seu quarto e sentou-se na cama, a caixa em seu colo como se fosse um artefato explosivo. Ela abriu a tampa rangente. O cheiro de papel velho e mofo encheu o ar. A caixa não continha fotos ou lembranças felizes. Era uma caixa de Pandora de preocupações e sacrifícios. No topo, havia uma pilha de contas médicas, todas em nome de Alba Reis. Eram de alguns anos atrás, detalhando uma série de exames e uma pequena cirurgia para tratar uma pneumonia grave que Lia mal se lembrava. Alba havia dito na época que era apenas uma gripe forte. As contas eram altas, e muitas delas tinham carimbos de pago com atraso. Embaixo das contas, havia uma pasta fina. Dentro dela, estavam todas as cartas da universidade que Alba havia interceptado. As notificações sobre os 20% da mensalidade que a bolsa não cobria, os avisos de vencimento, as ameaças de cancelamento de matrícula. Lia sentiu um nó se formar em sua garganta. Sua avó havia lidado com tudo isso sozinha, em silêncio, para que ela pudesse estudar em paz. Ela continuou cavando. Havia cadernos velhos com anotações de despesas, onde Alba meticulosamente registrava cada centavo gasto, tentando fazer milagres com seu salário irrisório. As páginas estavam cheias de cálculos, de cortes, de itens riscados da lista de compras. E então, no fundo da caixa, enrolado em um pedaço de veludo desbotado, Lia encontrou. Não era o anel. Era um recibo. Um pequeno pedaço de papel amarelado de uma loja de penhores no centro da cidade, chamada Oportunidade de Ouro. O recibo estava datado de 6 meses atrás. A descrição do item vendido era curta, mas cortou o coração de Lia como uma faca. Anel de ouro 18K com pequena pedra de safira. O valor pago era uma quantia que correspondia quase exatamente ao valor de 2 mensalidades da universidade. Tudo fez sentido em uma onda vertiginosa e nauseante. O anel que ela viu nas fotos antigas. A mão nua de sua avó nos últimos meses. O silêncio, a luta, o sacrifício. O anel não estava perdido. Não estava guardado. Havia sido vendido. Vendido para pagar por sua educação. Lia segurou o recibo com as mãos trêmulas. As lágrimas que ela não chorou na noite da gala, as lágrimas de raiva e humilhação, agora fluíam livremente, mas por um motivo diferente.
Eram lágrimas de culpa, de tristeza avassaladora e de um amor tão profundo que doía. Ela olhou para o pequeno pedaço de papel, o epitáfio do último tesouro de sua avó. Aquele anel não era apenas uma joia. Era a aliança de casamento de Alba, o último elo físico com o avô que Lia nunca conheceu. E sua avó o havia sacrificado por ela, sem uma palavra, sem um lamento. A caixa de Pandora estava aberta, e a verdade que ela revelou era mais dolorosa e mais bela do que Lia jamais poderia ter imaginado. O conhecimento do sacrifício de sua avó se assentou sobre ela como um manto pesado, e naquele momento, Lia soube que seu futuro não pertencia mais apenas a ela. Pertencia às duas. Naquela noite, a pequena sala de estar parecia um tribunal. A caixa de papelão estava aberta na mesinha de centro, suas evidências espalhadas como as peças de uma vida de sacrifício. Lia esperou que Alba chegasse, o coração pesado, o recibo do penhor amassado em sua mão. Quando Alba entrou, exausta após mais um longo dia, ela parou na porta, vendo a cena. Seus olhos foram da caixa para o rosto de Lia, manchado de lágrimas, e ela entendeu imediatamente. O segredo que ela guardara com tanto cuidado havia sido descoberto. Lia, minha filha, o que é isso? Perguntou Alba, sua voz mal passando de um sussurro, embora ela já soubesse a resposta. Isso, vó, disse Lia, sua própria voz tremendo de emoção contida. Ela estendeu o recibo do penhor. Isso é o preço da minha faculdade? Isso é o valor do anel do vovô. Alba fechou os olhos por um momento, a força parecendo se esvair de seu corpo. Ela se sentou pesadamente no sofá, a derrota estampada em seu rosto. Não havia mais para onde fugir. Eu ia te contar, mentiu ela suavemente. Eu só estava esperando o momento certo. O momento certo? Quando, vó? Depois que a senhora vendesse a casa também. Depois que trabalhasse até não poder mais ficar de pé. A voz de Lia se elevou, cheia de angústia. Por que você não me disse? Por que teve que carregar tudo isso sozinha? Para te proteger, respondeu Alba, sua voz finalmente ganhando força. O seu único trabalho é estudar. É construir um futuro para você, um futuro melhor do que o meu. Eu não queria que você carregasse o peso das minhas preocupações. Eu não queria que esse fardo atrapalhasse seus sonhos. Que sonos? Bo? Meus sonhos estão sendo construídos sobre a sua saúde, sobre as suas memórias. Aquele anel era tudo o que você tinha do vovô. Eu tenho você, disse Alba, com lágrimas brilhando em seus olhos. Você é o legado dele. Você é a memória viva dele. Um pedaço de metal não é nada comparado a isso. Foi uma escolha fácil, Lia. Eu faria de novo 1.000.000 de vezes. O confronto era um turbilhão de amor e dor. Lia se sentia culpada, uma fardo para a mulher que mais amava no mundo. Alba se sentia uma fracassada por não conseguir prover para sua neta sem ter que recorrer a medidas tão drásticas. A discussão não era de raiva, mas de corações partidos. Eu poderia ter arrumado um emprego, disse Lia. Eu poderia ter ajudado. E quando você estudaria? Lia, você está na melhor universidade da cidade. Você compete com pessoas que nunca tiveram que se preocupar com uma conta na vida. Você precisa de todo o seu tempo, toda a sua energia. Eu fiz o que uma avó faz. Eu cuidei da minha família. Mas nós somos uma família, vó. Nós deveríamos carregar os fardos juntas. Soluçou Lia, finalmente desabando. Ela se ajoelhou na frente de Alba e enterrou o rosto no colo de sua avó. Alba a abraçou, acariciando seus cabelos, as lágrimas de ambas se misturando. Uma muralha havia se erguido entre elas, não de raiva, mas de proteção e culpa. Alba havia mentido para proteger Lia do peso da verdade, e ao fazer isso, a excluiu de uma parte fundamental de suas vidas. Lia, agora ciente da verdade, se sentia isolada por seu privilégio de estudar, um privilégio pago com um sacrifício que ela nunca poderia retribuir. O amor entre elas era inquestionável, mas o conflito causado pela revelação abriu uma fissura dolorosa, uma distância que nenhuma das duas sabia como atravessar. A turbulência emotional afetu lia profundamente. Sua concentração nas aulas vacilou, e a energia que antes dedicava aos estudos foi consumida pela preocupação e pela culpa. Ela começou a chegar atrasada, seus olhos estavam sempre cansados e sua participação, antes vibrante,
tornou-se apática. Essa mudança não passou despercebida. O professor Moraes viu nisso a confirmação de seus preconceitos. Como eu previa, a senhorita Reis não consegue manter o ritmo, comentou ele com desdém em uma reunião de professores. A pressão do ambiente acadêmico de elite é demais para alguns. Talvez seja a hora de reavaliar sua bolsa. Mas outra pessoa também notou a mudança, com uma perspectiva muito diferente. A reitora Helena Campos, a diretora da universidade, era uma mulher perspicaz e observadora. Ela havia subido na hierarquia acadêmica através de muito trabalho e era uma defensora ferrenha do programa de bolsas, vendo-o como uma forma de trazer talento real para uma instituição que corria o risco de se afogar em sua própria complacência elitista. Ela conhecia a reputação do professor Moraes e desconfiava de seu julgamento. Ela também se lembrava do incidente na gala de caridade, tendo observado de longe a arrogância de Ricardo Montenegro. Intrigada com a queda repentina no desempenho de uma aluna tão promissora, a reitora Campos convocou Lia para uma conversa em seu escritório. O escritório da reitora era um lugar imponente, com paredes forradas de livros e uma grande janela com vista para o campus. Lia entrou timidamente, esperando uma reprimenda. Sente-se, Lia, disse Helena Campos, sua voz calma e convidativa. Eu não a chamei aqui para falar sobre suas notas. Eu a chamei para saber se está tudo bem. O tom gentil e inesperado quebrou as defesas de Lia. Antes que pudesse se conter, as lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Ela contou tudo. A humilhação na gala, a descoberta da caixa, o anel vendido, a discussão com a avó, a culpa esmagadora que sentia. Ela falou sobre o professor Moraes e o ambiente hostil que enfrentava todos os dias. A reitora Campos ouviu em silêncio, sua expressão se tornando cada vez mais séria. Ela não interrompeu, permitindo que Lia desabafasse toda a sua angústia. Quando Lia terminou, a reitora se inclinou para a frente em sua mesa. Lia, o que você enfrenta aqui todos os dias é uma batalha que muitos de seus colegas jamais entenderão, disse ela, sua voz firme. E o que sua avó fez não é um fardo para você carregar com culpa, mas uma armadura para você vestir com orgulho. Ela não sacrificou o passado dela por nada, ela o investiu no seu futuro. Ela se levantou e foi até a janela. O professor Moraes e pessoas como os Montenegro veem o mundo através de uma lente muito estreita. Eles medem o valor de uma pessoa pelo seu sobrenome ou pelo saldo de sua conta bancária. Eles estão errados. Ela se virou para Lia, seus olhos penetrantes. Não deixe que a ignorância deles defina quem você é. Sua presença nesta universidade é mais importante do que a de dezenas de alunos como Verônica Montenegro. Você traz perspectiva, resiliência e uma fome de conhecimento que o dinheiro não pode comprar. Então, ela deu a Lia um conselho enigmático. Não tente pagar sua avó de volta. Isso é impossível. Em vez disso, honre o investimento dela. Pegue o sacrifício dela e transforme-o em um triunfo tão grande e tão público que ninguém jamais ouse desrespeitar você ou ela novamente. As palavras da reitora se instalaram no coração de Lia, não apagando a dor, mas transformando-a. A culpa começou a dar lugar a uma nova forma de determinação. Ela saiu do escritório da reitora Campos não mais se sentindo como uma vítima, mas como uma guerreira. Ela ainda não sabia como, mas entendia sua missão. Ela transformaria o sacrifício de Alba em um legado. A reitora Helena Campos era uma mulher de ação. A história de Lia e Alba a tocou profundamente, não apenas como educadora, mas como mulher que também enfrentou seus próprios obstáculos para chegar onde estava. Ela sabia que um conselho, por mais inspirador que fosse, não era suficiente. Era preciso construir uma ponte para reconectar a avó e a neta, que estavam à deriva em um mar de boas intenções e dor não expressa. Uma semana depois de sua conversa com Lia, a reitora ligou para Alba Reis. Ela usou o pretexto de discutir uma possível ampliação no contrato de serviços de limpeza da universidade, pedindo que Alba viesse ao seu escritório para uma conversa. Alba, nervosa e intimidada pela ideia de falar com a mulher mais poderosa da universidade, concordou. Ela vestiu seu melhor vestido, um simples floral que ela mesma costurou, e foi ao encontro, sem saber que o assunto seria muito mais pessoal. No escritório imponente, a reitora Campos a recebeu com um calor que imediatamente desarmou Alba. Ela ofereceu café e, após alguns minutos de conversa amena sobre o trabalho,
Foi direto ao ponto. Senhora Reis, começou Helena, sua voz gentil. Eu a chamei aqui por outro motivo. Eu conversei com Lia na semana passada. O rosto de Alba se fechou. Ela se preparou para o pior. Uma queixa sobre o desempenho de Lia, a notícia de que a bolsa seria cancelada. Ela me contou sobre a dificuldade que vocês estão passando, continuou a reitora. E ela me contou sobre o seu anel. Alba baixou os olhos, sentindo uma onda de vergonha. A história de seu sacrifício, que ela queria manter privada, agora era conhecida por estranhos. Lia está se sentindo esmagada pela culpa, disse Helena. Ela acha que é um fardo para você. E esse sentimento está afetando seus estudos, seu espírito. Ela está perdendo o brilho que a trouxe até aqui. Alba permaneceu em silêncio, o coração doendo por sua neta. Eu sei que a senhora fez o que fez por amor, disse a reitora, inclinando-se para a frente. Eu entendo o instinto de proteger nossos filhos e netos da dureza do mundo. Meus pais fizeram o mesmo por mim. Mas há um ponto em que a proteção se torna um muro. Lia não precisa mais de um escudo. Ela precisa de uma parceira. Ela precisa saber que não está sozinha nessa luta, e que a senhora também não está. As palavras da reitora eram como uma chave, destrancando a dor que Alba mantinha represada. As lágrimas viram silenciosamente. Eu só queria que ela tivesse uma chance, sussurrou Alba. Uma chance que eu nunca tive. E ela está tendo essa chance por causa da senhora, respondeu Helena. Mas ela não pode aproveitá-la plenamente se sentir que seu sucesso está causando sua dor. A verdade, por mais difícil que seja, precisa ser compartilhada. Não apenas a verdade do sacrifício, mas a verdade da esperança que o motivou. Ela precisa ouvir de seus lábios por que a senhora fez isso. Ela precisa entender que não foi um fim, mas um investimento. Um investimento na única coisa que realmente importa: o futuro da família. A conversa durou quase 1 hora. A reitora Campos não deu ordens, apenas guiou. Ela convenceu Alba de que a maior força que ela poderia dar a Lia naquele momento não era o silêncio protetor, mas a honestidade vulnerável. Ao revelar toda a sua história, ela não estaria sobrecarregando Lia com um fardo, mas entregando-lhe uma tocha. Alba saiu do escritório da reitora sentindo-se mais leve. O peso do segredo havia sido compartilhado, e ela não estava mais sozinha em sua missão. Naquela noite, ela sabia o que precisava fazer. Ela precisava contar tudo a Lia. Não apenas a história do anel, mas a história de sua vida, de seus sonhos perdidos e de suas esperanças renascidas. Naquela noite, a atmosfera na pequena casa era diferente. Não havia a tensão do confronto, mas um silêncio carregado de expectativa. Depois do jantar simples, Alba não ligou a máquina de costura. Em vez disso, ela fez um chá de camomila e sentou-se à mesa da cozinha, em frente a Lia. Precisamos conversar, disse Alba, sua voz calma. De verdade, desta vez. Ela segurou as mãos de Lia sobre a mesa, e o contato físico era um bálsamo para as feridas das últimas semanas. E então, ela começou a falar. A história se desenrolou lentamente, como um novelo de lã sendo cuidadosamente desemaranhado. Ela não começou com o anel, mas muito antes. Ela falou de sua própria juventude, de seus sonhos de se tornar professora, sonhos que foram interrompidos pela necessidade de trabalhar para ajudar a família. Ela falou sobre conhecer o avô de Lia, um homem gentil com mãos de operário e um sorriso que podia iluminar um cômodo. Ela descreveu o amor deles, um amor simples, construído sobre pequenas alegrias e respeito mútuo. Foi então que ela falou sobre o anel. Não era uma joia cara, mas ele havia economizado por meses para comprá-la. Ele o deu a ela em um banco de praça, não com um discurso grandioso, mas com uma promessa simples: eu vou cuidar de você para sempre. O anel se tornou o símbolo daquela promessa. Alba contou sobre a gravidez inesperada da filha, a mãe de Lia, e a alegria que ela trouxe. Contou sobre a felicidade de ter a casa cheia. E então, a voz dela fraquejou ao narrar a tragédia. A doença súbita que levou seu marido e, poucos anos depois, o acidente de carro que roubou sua filha e seu genro, deixando a pequena Lia, com apenas 5 anos, sob seus cuidados. A sala ficou em silêncio, exceto pelo som suave do choro de Alba. Lia apertou as mãos da avó, as próprias lágrimas escorrendo pelo rosto.
Quando eles se foram, continuou Alba, recuperando a compostura, tudo o que eu tinha era você. E o anel. Em noites de solidão, eu o segurava e sentia que a promessa do seu avô ainda estava viva. Ele cuidaria de nós através de mim. E eu fiz uma promessa a ele, em silêncio. Eu prometi que daria a você a vida que sua mãe e eu nunca tivemos. A chance de estudar, de ser alguém, de não depender de ninguém. A confissão se aprofundou. Ela detalhou a luta financeira de criar uma criança com uma renda mínima. Ela falou sobre os empregos extras, as noites mal dormidas, o medo constante de não ser suficiente. Ela descreveu a alegria imensa que sentiu quando Lia ganhou a bolsa para a Atlântida, um sentimento de triunfo que a fez sentir que todo o esforço valerá a pena. E então, ela chegou à parte mais difícil. A descoberta de que a bolsa não cobria tudo. A crescente pilha de contas. O pânico. Eu tentei de tudo, Lia. Eu cortei tudo o que podia. Mas não era suficiente. E a carta da universidade chegou. O último aviso. Se eu não pagasse, sua matrícula seria cancelada. A voz dela era apenas um sussurro agora. Eu olhei para a carta. E olhei para minha mão. Para o anel. E eu ouvi a voz do seu avô. Ele não estava me dizendo para guardar o passado. Ele estava me dizendo para garantir o futuro. A promessa não era sobre um pedaço de ouro. A promessa era sobre cuidar de você. E vender aquele anel foi a única maneira de manter essa promessa. Não foi um sacrifício, Lia. Foi a coisa mais lógica, a coisa mais certa a se fazer. Foi a última dádiva do seu avô para você. A longa noite de confissão esvaziou a caixa de Pandora de seus fantasmas. Não havia mais segredos, apenas a verdade nua e crua de um amor que atravessava gerações. Alba não estava mais se escondendo atrás de um muro de proteção, e Lia não estava mais se afogando em culpa. A história completa, em toda a sua dor e beleza, as uniu de uma forma que o silêncio nunca poderia. Lia ouviu cada palavra, cada pausa, cada tremor na voz de sua avó. A história se assentou sobre ela, não como um manto pesado de culpa que ela vinha carregando, mas como uma armadura forjada no fogo do amor e do sacrifício. O choque inicial da revelação completa deu lugar a algo novo, algo frio e incrivelmente claro. Uma determinação de aço. O peso da verdade não a esmagou, ele a solidificou. Ela finalmente entendeu. Ela provaria que o valor real reside na força do caráter, na profundidade do amor e na resiliência do espírito humano. Quando a avó terminou sua história, Lia não chorou mais. Ela enxugou as lágrimas do rosto de Alba com uma ternura firme. Obrigada, vó, disse ela, sua voz soando mais madura do que nunca. Obrigada por confiar em mim com a sua verdade. Ela se levantou da mesa, o corpo vibrando com uma nova energia. A apatia das últimas semanas havia desaparecido, substituída por um propósito inabalável. Ela olhou para a avó, cujos olhos estavam cheios de incerteza, temendo ter sobrecarregado sua neta. Não se preocupe, vó, disse Lia, um pequeno e confiante sorriso tocando seus lábios pela primeira vez em muito tempo. Eu não vou desistir. Eu não vou fraquejar. Eles acham que sabem quem nós somos porque olham para nossas roupas e para o bairro onde moramos. Eles não sabem de nada. Naquela noite, Lia não conseguiu dormir, mas desta vez, não era por ansiedade ou culpa. Era por planejamento. Sua mente estava a mil, traçando um caminho. As palavras enigmáticas da reitora Campos voltaram a ela. Transforme o sacrifício dela em um triunfo tão grande e tão público que ninguém jamais ouse desrespeitar você ou ela novamente. Agora ela entendia. Não se tratava de vingança. Tratava-se de reivindicação. De tomar o palco que eles achavam que pertencia apenas a eles e usá-lo para contar a história verdadeira. A história de Alba Reis. A história do anel. A história de um amor que o dinheiro não podia comprar e a arrogância não podia destruir. O choque da verdade se transformou em uma força motriz, e a determinação fria de Lia agora tinha uma direção e um destino. O dia da formatura. A verdadeira identidade de uma pessoa não está em seu dinheiro, mas em sua história. Se essa revelação te emocionou, inscreva-se no canal, porque a justiça está prestes a ser servida. Com sua nova e inabalável resolução, o primeiro passo de Lia foi marcar outra reunião com a reitora Helena Campos.
Desta vez, ela não entrou no escritório da reitora como uma estudante angustiada em busca de consolo, mas como uma jovem mulher com um plano, uma estrategista pronta para a batalha. Ela contou à reitora sobre a confissão de sua avó, sobre a história completa do sacrifício e do amor que a motivou. Ela expressou sua nova compreensão, que a resposta não era se encolher ou simplesmente sobreviver, mas celebrar e proclamar aquela verdade. Eu não quero que o Sr. Montenegro seja punido ou que o professor Moraes seja demitido, disse Lia, sua voz firme e clara. Isso seria fácil demais. A punição deles será testemunhar nosso triunfo. Eu quero usar o palco da formatura, o evento mais importante e público da universidade, para honrar minha avó. A reitora Campos ouviu atentamente, um brilho de admiração em seus olhos. Ela viu a transformação em Lia, a força que nasceu da adversidade. O que exatamente você tem em mente? Perguntou a reitora. O plano de Lia era audacioso. Como uma das alunas com as maiores notas de sua turma, ela tinha uma chance de ser a oradora da turma, a valedictoriana. Eu vou estudar como nunca estudei antes, disse Lia. Eu vou garantir que minhas notas sejam as mais altas. Eu vou conquistar o direito de estar naquele palco. E quando eu estiver lá, no meu discurso, eu contarei minha história. A nossa história. E então, eu quero fazer algo que nunca foi feito antes. Eu quero chamar minha avó ao palco. A reitora ergueu uma sobrancelha, intrigada. Continue. Eu quero que todos a vejam. Não como uma faxineira invisível, mas como a mulher heroica que ela é. A verdadeira arquiteta do meu sucesso. E eu quero dar a ela um presente. Um símbolo de que seu sacrifício não foi um fim, mas um começo. O plano era simples em sua concepção, mas poderoso em seu potencial impacto. Era um xeque-mate emocional e moral, não um ataque legal ou administrativo. A reitora Campos ficou em silêncio por um longo momento, avaliando as implicações. Permitir isso seria um ato sem precedentes, uma quebra de protocolo que certamente irritaria os doadores conservadores como Ricardo Montenegro. Mas também seria uma declaração poderosa sobre os verdadeiros valores da universidade. Seria a personificação da razão pela qual o programa de bolsas existia. Finalmente, ela sorriu. É uma ideia brilhante, Lia. Arriscada, mas brilhante. E você tem meu total apoio. A reunião se tornou uma sessão de estratégia. A reitora Campos, a mentora, usou sua experiência para refinar o plano. Ela aconselhou Lia sobre como garantir a posição de oradora, quais professores poderiam apoiá-la no comitê de seleção. Ela se comprometeu a lidar com a logística e a burocracia para permitir que Alba subisse ao palco. Ela se tornaria a aliada poderosa nos bastidores, a figura de autoridade que abriria os caminhos. Lia saiu do escritório sentindo-se fortalecida, não mais sozinha. Ela agora tinha uma mentora e uma aliada. A avó, a neta e a reitora. Um trio improvável, unido por um propósito comum. O tabuleiro de xadrez estava montado. As peças estavam em posição. A estratégia estava traçada. Agora, começava o trabalho duro de executar o plano que culminaria em um xeque-mate público e inesquecível. Os meses seguintes foram os mais intensos da vida de Lia. Sua existência se resumiu a uma rotina espartana de trabalho implacável. Ela acordava antes do amanhecer para revisar suas anotações, passava o dia na universidade absorvendo cada palavra de seus professores, e as noites eram passadas na biblioteca, cercada por pilhas de livros, até que os seguranças a expulsassem. O sono se tornou um luxo, a comida, mero combustível. A zombaria de Verônica e o desdém do professor Moraes não a afetavam mais. Eram como o zumbido de insetos à distância. Ela estava em uma missão, e sua concentração era total. Mas ela não estava apenas estudando. Secretamente, Lia arranjou um emprego. Nos fins de semana, enquanto dizia a Alba que estava em grupos de estudo, ela trabalhava como garçonete em um pequeno café longe de seu bairro e do campus, um lugar onde não seria reconhecida. Cada gorjeta, cada centavo do seu salário era guardado religiosamente em um envelope escondido debaixo de seu colchão. Era um dinheiro com um propósito muito específico. Alba observava a neta com uma mistura de orgulho e preocupação. Ela via a exaustão nos olhos de Lia, as olheiras escuras que nem a maquiagem conseguia esconder. Minha filha, você está se esforçando demais, dizia ela,
colocando um prato de comida na frente de Lia. Você precisa descansar. Estou bem, vó. É a reta final. Tenho que dar o meu melhor, respondia Lia, com um sorriso cansado. A tensão na pequena casa era palpável, mas era uma tensão de antecipação, não de conflito. Elas eram uma equipe agora, mesmo que Alba não soubesse todos os detalhes do plano. Ela sabia que Lia estava lutando por elas, e isso era o suficiente. Alba fazia sua parte, garantindo que Lia tivesse comida na mesa e roupas limpas, criando um santuário de paz para que sua neta pudesse travar sua guerra acadêmica. Um mês antes da formatura, com o envelope de dinheiro finalmente cheio, Lia fez uma visita secreta. Ela foi a uma joalheria no centro da cidade, uma loja antiga e respeitável, muito diferente da loja de penhores sombria onde o anel de sua avó havia terminado. Com as mãos trêmulas, ela tirou o dinheiro suado do envelope. Ela descreveu ao joalheiro, um senhor de olhos gentis, o anel que sua avó havia perdido, baseando-se nas fotos antigas e em suas próprias memórias vagas. Mas ela pediu uma mudança. Eu quero que a safira seja um pouco maior, disse ela. E eu quero uma pequena inscrição por dentro. Durante as semanas que se seguiram, a preparação para o confronto final continuou. Lia foi oficialmente nomeada oradora da turma, suas notas superando todas as expectativas. Ela começou a escrever seu discurso, cada palavra cuidadosamente escolhida, não para atacar, mas para inspirar, para contar sua verdade de uma forma universal. A reitora Campos, nos bastidores, preparou o terreno, informando a equipe do cerimonial sobre a pequena adição ao programa e lidando com a resistência silenciosa de alguns membros do conselho. Os dias que antecederam a formatura foram uma névoa de nervosismo e expectativa. O vestido de formatura de Lia, comprado em um brechó e ajustado por Alba, estava pendurado na porta do guarda-roupa. O novo anel, seguro em sua caixinha de veludo azul, estava escondido no fundo de sua gaveta. Tudo estava pronto. A tensão era quase insuportável, a calmaria antes da tempestade, a preparação silenciosa para um dia que não seria apenas uma formatura, mas uma coroação. O dia da formatura amanheceu claro e ensolarado, um céu azul vibrante que parecia um bom presságio. O gramado principal da Universidade Atlântida estava coberto de cadeiras brancas, um palco grandioso montado em frente ao prédio da reitoria. A atmosfera era de celebração e pompa. Pais orgulhosos, vestidos em suas melhores roupas, tiravam fotos, seus rostos radiantes de alegria. Entre eles, Ricardo Montenegro e sua família se destacavam, ocupando assentos na primeira fila, reservados para os grandes doadores. Verônica, também de beca, parecia entediada e presunçosa, esperando que a cerimônia acabasse logo para que pudesse ir para a festa cara que seus pais haviam planejado. Alba Reis chegou sozinha, de ônibus. Ela encontrou um lugar no fundo, sentindo-se pequena e fora de lugar em meio a tanta riqueza. Ela usava o mesmo vestido floral da reunião com a reitora, seu coração batendo forte de orgulho por Lia. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Lia apenas lhe disse que tinha uma surpresa. A cerimônia começou. Os discursos se sucederam. O presidente do conselho, um político local, a reitora. Ricardo Montenegro parecia satisfeito, especialmente quando a reitora Campos agradeceu aos generosos benfeitores, como a família Montenegro, cujo apoio torna tudo isso possível. Ele acenou com a cabeça, aceitando o aplauso como se fosse seu direito. Finalmente, chegou o momento. A reitora Campos foi ao pódio. E agora, tenho a honra de apresentar a oradora da turma deste ano. Uma estudante que não apenas alcançou a excelência acadêmica, mas que personifica os valores de resiliência, determinação e espírito que esta universidade se esforça para cultivar. Por favor, recebam com uma salva de palmas, Lia Reis. Um aplauso polido percorreu a multidão. Na primeira fila, Verônica revirou os olhos e Ricardo Montenegro bufou, incrédulo. Lia caminhou até o pódio, sua presença calma e confiante. Ela olhou para a multidão, seus olhos encontrando os de sua avó no fundo. Ela respirou fundo e começou a falar. Seu discurso não foi o que todos esperavam. Ela não falou sobre teorias acadêmicas ou perspectivas de carreira. Ela contou uma história. Eu gostaria de contar a vocês sobre uma promessa, começou ela, sua voz clara e firme ecoando pelos alto-falantes. Uma promessa feita há muitos anos por um jovem operário à sua noiva.
A promessa de que ele cuidaria dela para sempre. Essa promessa foi selada com um anel, um simples anel de ouro com uma pequena safira azul. A multidão ouvia, cativada. Esse casal construiu uma vida, teve uma filha, e sonhava em dar a ela as oportunidades que nunca tiveram. Mas a vida, às vezes, é cruel. E essa mulher perdeu seu marido, e depois sua filha, e se viu sozinha para criar sua neta de 5 anos. O rosto de Alba se contraiu em reconhecimento. O que Lia estava fazendo? Essa avó trabalhou dia e noite, continuou Lia, sua voz ganhando paixão. Ela teve 2 empregos, limpando os escritórios onde outros construíam fortunas e costurando as roupas de outras famílias. Tudo para dar à neta uma chance. A chance de estar neste mesmo palco hoje. Os olhos de Ricardo Montenegro começaram a se estreitar. A história era vagamente familiar. Quando chegou a hora da universidade, mesmo com uma bolsa, as despesas eram altas demais. Então, essa avó fez uma escolha. Ela olhou para a promessa em seu dedo, o último elo físico com o amor de sua vida, e entendeu seu verdadeiro significado. A promessa não era sobre guardar o passado. Era sobre investir no futuro. E ela vendeu aquele anel para pagar pela educação de sua neta. Um murmúrio percorreu a multidão. As pessoas começaram a conectar os pontos. Lia olhou diretamente para a primeira fila, para o rosto agora lívido de Ricardo Montenegro. Nesta universidade, aprendi muito sobre economia, sobre valor e sobre ativos. Mas a lição mais importante que aprendi não veio de um livro. Veio da minha avó. Ela me ensinou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua conta bancária ou em seu sobrenome. Está em seu caráter, em sua capacidade de amar e em seus sacrifícios. O clímax estava chegando. Hoje, eu estou aqui, com este diploma na mão, por causa dela. E por isso, com a permissão da reitora, eu gostaria de quebrar o protocolo. Ela se virou para a multidão. Vovó, Alba Reese? Você pode vir até aqui, por favor. Um holofote encontrou Alba no fundo da plateia. Chocada, ela congelou. As pessoas ao seu redor se viraram, olhando para a mulher simples em seu vestido floral. A reitora Campos, do palco, acenou para ela com um sorriso encorajador. Empurrada gentilmente por estranhos emocionados, Alba caminhou pelo corredor, subindo os degraus do palco, trêmula. Lia a encontrou, abraçando-a com força. O público, agora entendendo a profundidade daquele momento, se levantou em uma ovação estrondosa. Lia pegou o microfone novamente, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Este diploma, disse ela, erguendo-o, não é meu. É nosso. Então, ela se ajoelhou na frente de sua avó. Ela tirou a pequena caixa de veludo azul do bolso de sua beca. Você me deu o meu futuro. Eu não posso te devolver o passado, mas posso te dar um novo começo. Ela abriu a caixa, revelando o novo anel, com sua safira brilhante. Com as mãos trêmulas, ela o colocou no dedo de Alba. Uma nova aliança. Uma promessa de que, de agora em diante, eu cuidarei de você. A multidão irrompiu. O aplauso era ensurdecedor. Fotógrafos correram para a frente do palco. Na primeira fila, Ricardo Montenegro estava pálido, humilhado publicamente não por uma acusação, mas pela demonstração avassaladora de amor e dignidade. Verônica afundou em sua cadeira, o rosto vermelho de vergonha. A justiça não chegou com sirenes ou policiais. Chegou com um discurso, um anel e uma ovação de pé que celebrou o triunfo do amor sobre a arrogância. As consequências daquele dia foram sísmicas. A história da avó, da neta e do anel se tornou a lenda da formatura da Atlântida. Fotos do momento em que Lia colocou o novo anel no dedo de Alba estamparam as capas dos jornais locais e se tornaram virais nas redes sociais. A narrativa era irresistível. Uma saga de sacrifício, amor e triunfo moral. Para os Montenegro, as cinzas da derrota foram amargas. Eles se tornaram o símbolo da arrogância elitista. Ricardo Montenegro, que tanto valorizava sua imagem pública, viu-se transformado em um vilão de uma história da vida real. Doadores da universidade ligaram para a reitoria, expressando seu apoio a Lia e sua desaprovação pela atitude dos Montenegro. Em eventos sociais, as pessoas os evitavam. Verônica, que planejava usar o sobrenome da família para abrir portas,
Descobriu que ele agora era uma marca de vergonha. A humilhação pública foi uma punição mais severa do que qualquer processo judicial. A glória da vitória, para Lia e Alba, foi transformadora. Ofertas de emprego das melhores empresas do país inundaram o e-mail de Lia. Escritórios de advocacia, impressionados com sua coragem e eloquência, ofereceram-lhe posições de prestígio. Ela não era mais apenas uma aluna brilhante, era um símbolo de integridade e resiliência. Alba, por sua vez, foi arrancada do anonimato. De repente, a costureira e faxineira invisível era uma celebridade local. Pessoas na rua a paravam para parabenizá-la. O respeito que lhe fora negado por tanto tempo agora lhe era oferecido em abundância. Ela não precisava mais trabalhar. Lia aceitou uma oferta de emprego fantástica, com um salário que, para elas, parecia uma fortuna. A primeira coisa que ela fez foi pagar todas as dívidas e garantir que sua avó nunca mais precisasse esfregar o chão de ninguém. A repercussão na universidade também foi profunda. A reitora Campos usou o momento para reforçar o programa de bolsas, atraindo novos doadores inspirados pela história de Lia. A cultura do campus começou a mudar, com uma nova apreciação pelos estudantes que vinham de origens humildes. O professor Moraes, totalmente desacreditado, pediu uma licença sabática e nunca mais voltou a lecionar na Atlântida. A vitória de Lia e Alba não foi apenas pessoal. Ela gerou uma onda de mudança positiva, provando que a história de uma pessoa, contada com coragem, pode ser mais poderosa do que a fortuna de qualquer outra. As cinzas da humilhação se transformaram em um solo fértil para um novo começo, e a glória da vitória floresceu, não apenas para elas, mas para todos que foram tocados por sua história. Um ano se passou. O tempo, que antes era um inimigo, um lembrete constante de contas a vencer e sonhos distantes, agora era um amigo gentil. A vida de Lia e Alba havia se transformado de maneiras que elas mal ousavam sonhar. Com seu primeiro bônus do escritório de advocacia onde rapidamente se destacou, Lia comprou uma pequena casa. Não era uma mansão, mas para elas, era um reino. Tinha um jardim nos fundos, algo que Alba sempre quis. A velha e barulhenta máquina de costura foi aposentada e agora ocupava um lugar de honra em um canto da sala, um monumento silencioso à sua jornada. Alba passava suas manhãs no jardim, cultivando rosas e tomates. Suas mãos, antes calejadas pelo trabalho pesado, agora estavam sujas de terra fértil. A dor crônica em suas costas havia desaparecido. O peso do mundo fora levantado de seus ombros. Ela ria com mais frequência, um som que Lia percebeu que sentia falta há anos. Lia prosperava em sua carreira. Sua reputação de advogada brilhante e íntegra crescia a cada dia. Mas ela não esqueceu de onde veio. Ela dedicou uma parte significativa de seu tempo a trabalhos pro bono, defendendo famílias que enfrentavam despejos e trabalhadores explorados por seus patrões. Ela se tornou a voz daqueles que, como ela e sua avó, muitas vezes não eram ouvidos. Mas o projeto mais importante do pai protagonista, um erro de digitação mental que a fez sorrir, percebendo que sua avó sempre fora sua rocha, seu pai e mãe em um só, era outro. Usando uma parte de seus recursos e organizando uma campanha de arrecadação de fundos, Lia criou a Fundação Anel de Safira. A fundação era dedicada a fornecer apoio financeiro de emergência a estudantes bolsistas que, como ela, enfrentavam dificuldades para cobrir os custos que a bolsa não alcançava. Compravam livros, pagavam taxas, garantiam que nenhum aluno talentoso tivesse que abandonar os estudos por causa de uma conta de luz atrasada. Era a sua maneira de reconstruir o reino, expandindo-o para incluir outros. A vida de Lia também encontrou uma nova paz. Ela não precisava mais lutar por respeito. Ela o comandava naturalmente. Sua amizade com a reitora Campos floresceu, e as duas se encontravam regularmente para almoçar, discutindo formas de tornar a universidade mais inclusiva. A humilhação, a Arena dos Leões, parecia uma vida distante. As feridas haviam cicatrizado, deixando para trás não cicatrizes de dor, mas marcas de força. O novo reino delas não era feito de riqueza ou poder, mas de paz, segurança e propósito. Era um reino construído sobre o alicerce mais forte de todos, o amor incondicional que uma avó tinha por sua neta, um amor que havia transformado um sacrifício doloroso em um legado de esperança. A cena final se passa em um fim de tarde de outono, no jardim da nova casa.
O sol poente lançava uma luz dourada sobre as rosas de Alba, que floresciam em tons vibrantes de vermelho e rosa. Lia chegou do trabalho, tirou os sapatos de salto alto e caminhou descalça pela grama macia para se juntar à sua avó, que estava sentada em um banco de madeira, tomando uma xícara de chá. Elas ficaram em silêncio por um momento, simplesmente apreciando a paz, o som dos pássaros e o cheiro de terra molhada. O novo anel no dedo de Alba brilhava suavemente na luz do entardecer. A safira, maior e mais brilhante que a original, parecia conter todo o azul do céu. Você se lembra daquele dia na gala? Perguntou Lia em voz baixa. Alba sorriu, um sorriso sem nenhuma sombra de dor. Como eu poderia esquecer? Naquele momento, eu achei que era o fim do mundo. Eu também, admitiu Lia. Mas não era. Era apenas o começo de um novo. Alba pegou a mão de Lia. Seu avô ficaria tão orgulhoso de você, minha filha. Não apenas pelo que você se tornou, mas por quem você é. Tudo o que eu sou, vó, é por sua causa, respondeu Lia, a gratidão em sua voz tão profunda como sempre. Você me deu mais do que uma educação. Você me deu um exemplo de força, dignidade e amor. O local era simbólico. Aquele jardim, aquela casa, eram a prova física de sua vitória. Era o santuário que elas construíram a partir das cinzas de sua luta. O ciclo de dor, de preocupação financeira, de humilhação, havia finalmente se encerrado. O que começava agora era um futuro de esperança, não apenas para elas, mas para os muitos estudantes que seriam ajudados pela fundação. Era o legado final. Não um legado de riqueza material, mas de oportunidades criadas, de dignidade restaurada. Alba olhou para o anel em seu dedo, depois para o rosto de sua neta, iluminado pela luz dourada. A promessa está cumprida, sussurrou ela. A promessa, iniciada há tantos anos com um jovem operário em um banco de praça, havia atravessado a tragédia e o sacrifício, e agora florescia naquele jardim, mais forte e mais bonita do que nunca. Era o encerramento perfeito, o começo de tudo. Se esta saga de justiça e superação te inspirou, compartilhe-a com quem precisa de esperança e comente qual foi o momento que mais te marcou. Obrigado por fazer parte desta jornada.